Fala, mentores! Bem-vindos a mais um episódio do Gerente GAP Podcast, o canal oficial de quem lidera no campo de batalha. No episódio de hoje, a gente vai falar de um tema que, se você ignorar, pode custar caro: a higienização da cozinha. Uma cozinha mal higienizada não só afasta cliente, mas pode trazer multa e até fechamento da operação pela Anvisa. Então presta atenção que hoje a conversa é séria. E para esse papo, como sempre, tá aqui comigo meu parceiro de mesa, Pedro, dono de restaurante e co-host do podcast. Valeu, GAP! É um prazer estar aqui de novo. Esse tema é fundamental, principalmente porque o dono às vezes foca só em vender e esquece de olhar a operação por dentro. Mas sem higienização, não existe crescimento sustentável. E hoje a gente também recebe o Carlos, dono de uma pizzaria que já enfrentou problemas sérios com a Anvisa por conta de higienização. Ele está aqui para compartilhar um pouco da experiência dele e aprender com a gente. Bem-vindo, Carlos! Obrigado, gente. É uma honra estar aqui. Eu já aprendi da pior forma. Tive que fechar meu restaurante por uma semana por falhas na higienização. Foi um baque financeiro e de imagem. Então eu vim aqui justamente para entender como não passar por isso nunca mais. Como dono, eu aprendi que higienização não pode ser improviso. Se você deixa por conta do bom senso, cada funcionário vai entender de um jeito e fazer como acha melhor. E isso é perigoso. Você precisa ter protocolos claros que digam exatamente o que limpar, quando limpar e como limpar. Não é burocracia, não é frescura, é segurança para o seu cliente e para o seu negócio, né? Vou te dar alguns exemplos. As bancadas, por exemplo, precisam ser higienizadas antes de começar a produção, durante o uso e logo depois que a atividade termina. Se você só limpar no fim do dia, corre o risco de contaminação cruzada, de restos de alimentos ficarem acumulados e até de atrair pragas. Isso não pode acontecer. Uniformes também fazem parte da higienização, né? Não adianta a equipe estar com a cozinha brilhando se o funcionário entra de avental sujo de molho de ontem. O uniforme precisa estar limpo todos os dias e isso tem que estar no protocolo. Quem entrega o uniforme, como é lavado, com que frequência é trocado. Como dono, eu aprendi que higienização não pode ser improviso. Se você deixa por conta do bom senso, cada funcionário vai entender de um jeito e fazer como acha melhor. E isso é perigoso. Você precisa ter protocolos claros que digam exatamente o que limpar, quando limpar e como limpar. Não é burocracia, não é frescura, é segurança para o seu cliente e para o seu negócio, né? Vou te dar alguns exemplos. As bancadas, por exemplo, precisam ser higienizadas antes de começar a produção, durante o uso e logo depois que a atividade termina. Se você só limpar no fim do dia, corre o risco de contaminação cruzada, de restos de alimentos ficarem acumulados e até de atrair pragas. Isso não pode acontecer. Uniformes também fazem parte da higienização, né? Não adianta a equipe estar com a cozinha brilhando se o funcionário entra de avental sujo de molho de ontem. O uniforme precisa estar limpo todos os dias e isso tem que estar no protocolo. Quem entrega o uniforme, como é lavado, com que frequência é trocado. Olha, Pedro, vou te falar. Eu nunca tinha feito um checklist de higienização. Eu confiava no bom senso da equipe. E foi aí que eu errei. Agora vejo que preciso documentar e deixar isso claro para todo mundo. Exato, Carlos. E aí entra o papel do gerente: transformar esse protocolo que o dono criou em prática diária. Porque no papel tudo parece bonito, mas se não for colocado em rotina, ninguém cumpre. E eu sempre defendo que o segredo está em ter uma rotina de higienização por turno, bem definida. O que isso significa? Que a limpeza não acontece só no fim do dia, como muita gente ainda faz. Ela acontece em 3 momentos: na abertura, durante o turno e no fechamento. Na abertura, quando a equipe chega, a primeira ação não é ligar chapa nem fritadeira, é higienizar mãos e braços, limpar bancadas e organizar utensílios. Esse ritual inicial já define o padrão do dia. A cozinha começa limpa, organizada e pronta para trabalhar. Durante o turno, é fundamental não deixar acumular sujeira. Panos precisam ser trocados e lavados várias vezes. Utensílios que já foram usados devem ser higienizados antes de voltar para a bancada. A cada pausa, é importante dar aquela checada rápida. Como está a pia? Como estão as bancadas? Como está o lixo? Pequenas ações durante o expediente evitam que a sujeira vire um problema maior no fim do dia. E no fechamento vem a parte mais completa: sanitização de equipamentos, limpeza pesada de chão, troca de lixeiras, lavagem de utensílios grandes. É o momento em que a cozinha volta a estar 100% pronta para o próximo turno. Se você deixa para limpar só no fim do expediente, muita coisa passa batida, funcionário cansado, correria para ir embora e aí a higienização sai mal feita.
mas quando cada turno tem a sua rotina clara, a cozinha se mantém segura o tempo todo. Isso não é só questão de limpeza, é questão de saúde pública e de padrão profissional. No fim das contas, Carlos, rotina de higienização por turno cria disciplina. A equipe entende que higienização não é algo opcional ou eventual, é parte do trabalho. E um gerente que cobra isso com consistência consegue manter a cozinha blindada contra problemas e preparada para qualquer fiscalização. Isso faz muito sentido. Lá na pizzaria, a gente só fazia a limpeza pesada no fim do dia. Agora vejo que preciso implementar esse controle por turno para não acumular problema. Outro ponto, Carlos, é entender que higienização exige investimento. Não dá para tratar isso como custo ou gasto supérfluo, porque no fim das contas é o que garante a segurança alimentar e a credibilidade do restaurante. O dono precisa avaliar constantemente quando é hora de melhorar a estrutura física da cozinha. Por exemplo, pisos e revestimentos que já estão gastos, rachados ou que absorvem sujeira devem ser trocados. Uma superfície porosa acumula resíduos, atrai bactérias e dificulta a limpeza. Um investimento em revestimento adequado facilita a higienização e reduz o tempo da equipe. Outro ponto é olhar para os equipamentos. Uma fritadeira mais moderna, por exemplo, pode ter sistema de filtragem mais simples e rápido. Chapas, grelhas e liquidificadores com acabamento de fácil desmontagem agilizam a limpeza e reduzem falhas no processo. Esses detalhes fazem diferença, porque quando a limpeza é difícil de fazer, o funcionário acaba pulando etapas. Mas não basta só investir em estrutura, o dono também precisa investir em treinamento contínuo. E aqui está um erro que eu mesmo já cometi: achar que basta treinar uma vez e pronto. Higienização precisa ser relembrada, reforçada e cobrada todos os dias. Não adianta ter um padrão no papel se a equipe não entende a importância dele. Um bom treinamento mostra não só o como fazer, mas principalmente o porquê fazer. Quando o funcionário entende que a falta de higienização pode gerar uma multa de milhares de reais, ou pior, pode causar uma intoxicação alimentar em um cliente, a postura muda. É diferente de só mandar limpar, é mostrar o impacto direto no bolso da empresa e na saúde do consumidor. E tem mais, o dono precisa ser o primeiro a dar o exemplo. Se o líder não respeita os protocolos, a equipe não vai respeitar também. Agora, quando o dono mostra que higienização é prioridade, os funcionários entendem que não é detalhe, é regra de ouro. Em resumo, estrutura adequada e treinamento constante são investimentos que economizam tempo, reduzem riscos e fortalecem a marca. É caro? Às vezes sim, mas mais caro ainda é perder clientes, pagar multa e ver sua reputação desmoronar por causa de falhas básicas de limpeza. Pedro, confesso que eu sempre tratei limpeza como um custo, nunca como investimento. Agora vejo que é um erro. Eu já gastei muito mais com prejuízo por não ter feito do que gastaria investindo em estrutura e treinamento. E tem uma coisa que diferencia uma cozinha mediana de uma operação de alta performance: é a capacidade de corrigir na hora. Higienização não pode ser adiada. Se eu vejo um funcionário esquecendo de lavar as mãos, eu não espero o fim do turno, não deixo para a reunião do dia seguinte. Eu paro e chamo a atenção na hora. Se eu vejo uma bancada com sujeira acumulada ou um utensílio mal lavado voltando para a produção, eu corrijo imediatamente. Porque se você deixa passar uma vez, a equipe entende que aquilo é aceitável e a partir daí o erro vira hábito. Como gerente, eu faço pequenas auditorias constantes. Eu não espero uma fiscalização da Anvisa para olhar a minha cozinha. Eu mesmo caminho pelo estoque. Confiro se os panos estão limpos, se os alimentos estão etiquetados e armazenados da maneira correta, se as lixeiras foram esvaziadas no horário certo. Eu abro gavetas, olho utensílios, verifico se a chapa foi raspada no intervalo entre produções. Isso cria uma cultura de cuidado contínuo. E aqui tem um detalhe importante: não é só corrigir, é corrigir mostrando o porquê. Quando eu corrijo um funcionário que não lavou as mãos, eu explico. Se você toca no alimento sem higienizar, pode contaminar o cliente e a gente pode até ter uma intoxicação alimentar. Essa consciência transforma comportamento. O time precisa entender que higienização não é uma sugestão, é uma obrigação profissional. Não é opcional, não é se der tempo. E o exemplo começa no gerente. Quando ele mostra seriedade, quando ele está atento a cada detalhe, a equipe entende a mensagem e passa a seguir o padrão naturalmente. Uma cozinha de alta performance não é a que nunca tem falhas, porque falhas vão acontecer, mas é aquela que corrige rápido, na hora, e transforma o erro em aprendizado. Esse é o papel do gerente. Gap,
Isso é exatamente o que faltava comigo. Eu via falhas e deixava passar, achando que não era tão grave. Agora entendo que cada pequeno deslize pode virar um grande problema. Preciso mudar essa postura já. Carlos e mentores que estão ouvindo a gente, espero que tenha ficado claro. Higienização é pilar da operação. Não é custo, não é detalhe, é a base para manter a cozinha funcionando sem riscos e com credibilidade. E eu reforço, não adianta ter o melhor hambúrguer do mundo se a sua cozinha não inspira confiança. Higienização protege cliente, protege a marca e protege o bolso. Quem não leva isso a sério, mais cedo ou mais tarde paga a conta. Eu só tenho a agradecer. Aprendi muito hoje e já vou começar a implementar tudo isso na minha pizzaria. Não quero nunca mais passar pelo que já passei. Agora vou levar higienização como prioridade número 1. Mentores, esse foi mais um episódio do Gerente Gap Podcast. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Aqui a gente fala de gestão real, sem enrolação. Nos vemos no próximo episódio.